Olá pessoal, tudo bom? Eu vim fazer esse vídeo rapidinho só para esclarecer algumas coisas, porque no último vídeo eu deixei um mal-estar nas pessoas porque elas não entenderam quando eu disse que não devemos seguir a lei dos judeus. Quando eu disse isso, eu não quis dizer sobre a lei moral, estava falando de lei cerimonial a qual os judeus tinham que cumprir, porque fazia parte da aliança que eles tinham com o Senhor, tá? Essa lei cerimoniais, ela se refere a tudo aquilo que não é lei moral, tá? Como crescimento de barba, lavar as mãos, deixar de comer certas coisas, as festas judaicas, né? Assim também como o cumprimento do sábado. E não estou dizendo isso porque existem irmãos que guardam seu sábado, tá? E eu acredito que isso não é... Como posso dizer? Isso não diminui a salvação, nem acresce a salvação. De que forma? Aqueles que guardam, não, a própria palavra fala, né? Aquele que come não julga o que não come, e aquele que não come não julga o que come, tá? Então, assim, eu vejo que o sábado, pra gente que é cristão, são todos os dias, porque vivemos em novidade de vida, né? Então, todos os dias devem ser dedicados ao Senhor. Mas existem irmãos que acreditam que a guarda do sábado para eles é fundamental, e não devemos julgar essas pessoas, tá? Mas quem também não vê assim, e vê como eu vejo, que o sábado é todos os dias, ao qual devemos viver em novidade de vida, não vê como fundamental a guarda de um dia específico, mas que todos os dias devem ser dedicados ao Senhor, tá? Então, isso aqui seria a lei cerimonial, tá? Leis que não são leis de caráter moral, porque a lei de caráter moral, elas são eternas, tá? Inclusive, na nova aliança, essas leis de caráter moral, elas se intensificaram. Tanto é que no Velho Testamento, as pessoas para cometer adultério, tinham que ser pegas cometendo o ato em si, e deveria haver duas testemunhas, né, de que elas estavam cometendo adultério. Já na nova aliança, não. Só de você olhar para uma pessoa, para uma outra pessoa, né, seja homem ou mulher, e estou dizendo assim, se o homem olhar para uma mulher, a mulher olhar para um homem e desejá-lo, já cometeu adultério em seu coração. Então a lei de caráter moral, ela se intensificou. Essa lei, ela não foi abolida, ela deve ser cumprida, ela foi testificada pelo Senhor. Então o que quer dizer da lei dos judeus? Todas aquelas leis a qual o Senhor falou assim, ó, Moisés disse isso, porém eu digo isso. Tudo que Jesus tirou servia ao caráter moral. Como ele mesmo falou, eu sou o Senhor dos sábados, né? Deixaria um homem, por exemplo, a sua ovelha, a sua vaca cair num buraco no dia de sábado e não o tiraria? Vocês estão entendendo aqui, então? Então o que eu quero separar, não vou explicar muito agora, eu vou entrar mais a fundo nisso, porque eu tenho vídeo específico para cada assunto, né? Então essa divisão que eu quero fazer, tá? Lei de caráter moral e lei de caráter cerimonial, tá? A lei que eu falei que a gente não tem que cumprir é de caráter cerimonial, como sacrifícios, né, de animais e tal. A lei de caráter moral, ela se mantém, tá? Ela é eterna, ela não se quebra, tá? Só para deixar essa divisão aqui, porque eu sei que deixei um mal-estar, né, em algumas pessoas que assistiram o vídeo. Peço perdão aos irmãos, porque eu não fui claro, porque às vezes a gente conversa entre nós e a gente acredita que as pessoas entendam do que a gente está falando. E como a gente se dispõe a estar instruindo, né, falando sobre a Bíblia, a gente deve entender, São Bernardo que estou me movendo aqui, a gente deve entender que nem todas as pessoas estão inseridas no contexto ou entendem daquilo que está sendo dito. Então a gente tem que ser mais específico. Então estou especificando mais a vocês agora um pouquinho, vou especificar mais à frente, tá? Então aqueles que guardam seu sábado não se sintam constrangidos e deixem de fazer, continuem guardando seu sábado, porque aqueles que fazem para o Senhor os tem recebido, tá bom? Então assim, mas não é uma obrigação. Se você entende assim, não deixe de fazer, tá? Mas aqueles que não fazem não se sintam constrangidos a fazer. Entenderam? Cada um adorando e louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus da sua maneira, desde que não cometa pecados e heresias, tá? E aí já quero entrar na segunda conversa aqui, a heresia. Eu quero fechar esse ciclo aqui, porque o que eu entendi é que eu estava perdendo meu tempo, tá? De que forma que eu estou perdendo meu tempo? Os satanistas, eles fecharam entre si, e eu vi um vídeo de uma pessoa que ela foi muito criticada, e ela chegou a dizer assim, essas pessoas que têm tem canal no YouTube, elas se fecham entre si, elas criam grupinhos, um aqui supostamente defende um conteúdo, e a outra que defende um outro conteúdo. Elas se atacam entre si, mas no fundo eles são amigos, tá? E criam como se fosse uma rixa, mas aquilo é simbólico, não existe rixa entre eles são amigos no fundo, tá? Inclusive eles comandam um outro canal, né? Para poder fingir uma rixa ali, para poder alavancar o canal.
De forma que as pessoas acreditam que existe uma rixa ali, quando na verdade estão defendendo a mesma coisa. Tá? Aqui fica, para esses satanistas, fica como posso dizer, o meu desafio. Tá? Falem do Alcorão, falem de Maomé, se vocês têm coragem, porque tentar destruir a Bíblia é fácil, né? Porque o nosso Deus ele vai deixar tudo para ser cobrado no final. E os crentes eles são muito... Eles aceitam muitas coisas que não deveriam ser aceitas. Tá? O cristão, hoje em dia, eles não defendem a sua fé como deveria defender. Né? Mas eu duvido, esses satanistas, falar de Maomé, falar do Alcorão. Eu duvido, deixa aqui o meu desafio, eu duvido falar. Tá? Agora, quando é falar da fé, aí quer destruir, como, por exemplo, essa seita do verdadeiro nome. Eu nunca vi de nenhuma outra pessoa dizer da sua fé como falsos cristãos falam. Né? Por exemplo, eu duvido alguém dizer que o nome de Buda não era Buda, tá? Ou o nome de Maomé não é Maomé, que existe ali trechos que estão confusos, que não são verdadeiros. Tá? Vai falar do Corão, que existe mentira ali, que ela foi distorcida. Mas da nossa fé, ela precisa ser destruída de todas as formas e por todos os meios. E isso foi instituído por um satanista chamado Albert Pike, tá? Que a intenção era destruir a igreja de dentro para fora. E esses satanistas, eles dizem para você não ir para uma igreja, mas eles montam a sua igreja virtual, vivem do seu dízimo e da sua oferta, tá? Porque eles vendem o seu produto. E aqui eu deixo bem claro, existem pessoas que vivem sim da obra. É justo que o obreiro viva do seu trabalho, tá? Isso é bíblico. Quando eles praticam a verdade, tá? Existem pessoas sérias no YouTube que põem o seu material, por exemplo, seus cursos de hebraico, que lançam seus livros com obras verdadeiras. Eu não critico, eu não faço, mas não critico quem faz, tá? Porque eles vivem daquilo, eles vivem da obra, então é justo que eles né, tiveram um trabalho. E como houve um trabalho, porque dá muito trabalho você pesquisar, dá muito trabalho você ir atrás, certo? Quem faz por amor, glória a Deus, e quem também faz por amor, mas precisam de uma quantia. Por quê? Para que financie o seu trabalho, para que eles possam viver, para que eles se dedicam somente àquilo. Então isso é justo. Mas os satanistas, eles não vivem daquilo, tá? Porque eles são uma seita satânica. Eles fecham entre si. Eles criticam outros canais, mas quando você os critica, eles se fecham e falam que você quer saber mais do que a Bíblia. Tá? Que você está criticando eles, não deveria estar fazendo, deveria estar criticando outras pessoas. Mas eles apontam outras pessoas. Tem que apontar sim, tem que criticar sim. Mas quando você os critica, você já está errado. Quando você aponta o erro, você está errado. Você quer saber mais da Bíblia do que a própria Bíblia. Tá? Essas pessoas, elas não têm temor a Deus. Eles não valorizam aquela fé que você valoriza. Tá? E eles se fazem valer da ignorância das pessoas, do desconhecimento. E eu falo de uma forma geral. Tanto é que satanistas, eles querem dar seu gabarito, eles querem dar a sua prova de capacidade. Porque satanista tal leu mais de 2.000 apócrifos. Lógico que eu estou exagerando aqui, tá? Isso é sarcasmo. De que forma? Leu mais de 2.000 livros apócrifos. E que isso interessa? É Bíblia isso aí? Leu 2.000 livros apócrifos e não entende nada de Bíblia. Tanto é que já foi desmascarado várias vezes e continua insistindo no mesmo satanismo. Não é assim, mas isso aqui é assim, porque Deus me revelou. Não, isso aqui não é assim, mas isso aqui é assim, porque Deus me revelou. Tá? Você observa suas falhas nas suas próprias conclusões, na sua própria conversa. Estão dizendo agora até do corpo de um... Como que é um corpo de um anjo? Qual anjo que foi preso ou que se entregou para que o seu corpo, a sua estrutura fosse avaliada, fosse estudada? Como que eu posso testificar uma coisa que eu não conheço, que eu desconheço, eu não sei como que é? Né? Eu não avaliei, eu não pude estudar aquilo. Né? Assim como, por exemplo, o fato de afirmar com todas as letras e palavras que Caim era filho de Satanás. Tá? Ninguém nunca fez nenhuma avaliação do corpo de Caim para verificar a sua genética, a sua genealógica. E vou provar que tem a genealogia de Caim sim. Como já provei que ele foi assinalado por Jesus. Tá? Jesus não assina com assinatura pessoal filhos de anjos caídos. Já começa por aí. Mas ele recebeu uma assinatura de proteção de Deus. Tá? Já começa um motivo para você começar a pensar, a raciocinar que existe muita mentira. Por que essa mentira? Porque eles querem provar que existiam anjos no céu. Existirão sim, porque Deus as criou aqui na terra. Mas até então não existia. E que lá no céu existe sexo sim. E que Deus formou uma companheira para si.
E quem ouve essa abominação, que o Senhor me perdoe por estar repetindo, mas eu preciso explicar. Quem ouve essa abominação e aceita isso como verdade, merece ir para o quinto dos infernos, me perdoem a palavra, porque já estão lá. Não respeitam a Deus. Eu já falei aí nos livros dos hereges, tá? Que o Zohar é um livro que eles usam para falar do que Deus é masculino e feminino ao mesmo tempo. Tá? O Targum, para dizer que houve sexo, que é um livro que não é cristão, ele não é a Torá. Tá? É um livro da Cabala judaica, que eu já provei que eles falavam contra Deus e nunca aceitaram que Jesus é o Senhor. Está no último vídeo que eu postei. Né? Me perdoem a forma que eu estou falando, porque ninguém aceita, nenhuma outra religião aceita que vilipendir a sua fé. Tá? Vai chutar um santo católico para tu ver o que te acontece. Mas esses satanistas estão debochando da fé cristã e os crentes não se importam. Eu disse, são grupos formados por uma quantidade grande de pessoas que são usadas para alavancar aquele canal, ficar elogiando, dando views, tá? Crescendo o valor e ficam falando entre si para poder aumentar aquilo ali, porque eles estão se juntando para aumentar os views do seu canal, aumentar o número de inscritos, certo? Como eu disse, eles não temem a Deus, eles não estão proferindo a verdade cristã. E eu quero usar o último texto agora, porque eles estão fazendo não uma exegese, mas uma exegese, porque nem sequer respeitam, né, a forma que deve ser feita um estudo bíblico. E eu vou colocar o texto na tela e vocês vão acompanhar comigo e vão entender do que eu estou falando. Tá? O texto aí, se vocês quiserem ver, porque aqui fazem parte de um monte de visões de Zacarias, e depois eu vou colocar no primeiro texto, no texto fixado, né? Eu vou colocar lá embaixo no texto fixado para que vocês acompanhem, porque nem eu vou entrar muito a fundo nisso. Eu vou deixar que outra pessoa explique para vocês verem que a visão é essa mesmo, tá? Está desenhado para que vocês entendam e para que muitos entendam que fazem parte de visões que foram dadas a Zacarias, né? E que nem no texto direto, nem no texto remoto diz que ali é uma anja, tá? E não existe nenhum outro texto ou contexto ou o versículo que diz que aqui seja uma anja. É o único texto onde a pessoa tira dali a sua opinião, tá? Sem base bíblica, e quer dizer que ali é anja. Não tenho nada contra anjas, eu vou dizer para vocês o porquê. Não foram criadas. E dizer o contrário é simplesmente um argumento para poder denegrir o santo nome do nosso Deus, entendam isso. Tá? Deus criou uma nova criatura. Elas foram criadas, as mulheres foram criadas assim, tá? Com o seu sacerdócio. Elas perderam eu vou explicar mais à frente, porque tem esse vídeo para isso, como elas perderam o seu sacerdócio, mas elas voltarão a ter esse sacerdócio no céu. Tá? Então elas perderam o seu sacerdócio. E foi na terra. Elas não chegaram aqui sem o sacerdócio, elas foram criadas com o seu sacerdócio e perderam o seu sacerdócio. Tá? Eu vou explicar o porquê. Elas voltarão a ter esse sacerdócio sim. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Isso tem a ver com a remissão também dos nossos pecados. Então, não houve anjos antes, existem agora e continuarão a existir no novo céu, tá? Que foi criado para nós, um novo lugar para nos receber. Já que já morávamos no céu antes, por que não voltaremos para o mesmo local? Porque agora fazem parte de uma nova criação, tá? Um renovo de Deus. Então, um novo lugar para nos receber. Tá? Esse livro de Zacarias aqui, 5, ele faz parte de visões que foram dadas a Zacarias, tá? E nele está contendo, você vai ver que lá no começo tem um anjo falando, ali está especificado um anjo falando com Zacarias. Tá? Mas você não vai ver nenhum texto bíblico onde diz anjas. E por que, se existiam anjas, o nosso pai fez questão de deixá-las nem subentendidas, simplesmente ocultá-las ou não colocar no texto bíblico? Já se perguntaram isso? Porque não existe nenhum texto dizendo aqui a anjas. Não é muito claro isso? Vocês estão entendendo que não existe? Não existia até então? Vai passar a existir a partir daqui? Não, nova criação? Leiam um texto comigo que vocês vão entender. Zacarias 5. E outra vez lancei meus olhos e vi. E eis um rolo volante, um rolo voador. Tá? Olha que isso aqui é uma linguagem simbólica. Alguém viu algum rolo voador por aí? Né? A linguagem simbólica. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, veja um rolo voador. Que tem 20 côvados, olha o tamanho do rolo, de comprimento, e 10 côvados de largura. Então disse-me, esta é a maldição. Aqui começa a falar de uma maldição. Aí você vai ver uma mulher dentro de um pote de um jarro de farinha,
Isso é uma linguagem simbólica. Desde quando a mulher cabe em um pote de farinha. E ali você vê duas mulheres com asa de cegonha, também é uma linguagem simbólica. De forma que, no próprio Apocalipse, fala de seres com cabelo de mulher e cauda de escorpião. Vocês já chegaram a ver isso aí? Sabe por quê? Porque é uma linguagem simbólica, para representar algo. Tá? Assim como também em Apocalipse tem a mulher, a grande prostituta sentada sobre um dragão, uma besta. E assim também com uma mulher que foi levada ao deserto para ter um filho. E essa fala Nosso Senhor Jesus. Ou seja, é sempre uma linguagem simbólica, que uma está combatendo a outra, uma está de encontro à outra, tá? Para querer especificar algo. Porque aqui está sendo especificado a maldição, uma promessa que foi feita àquele povo, Israel, que a maldição seria tirada dentre eles e que eles voltariam à sua terra prometida mediante o cumprimento daquilo que Deus queria entre eles. Então a maldição seria tirada dali, né, e levada até Babilônia, a terra de Sinar. Tá? Vamos continuar o texto aqui. Então disse-me, olha aqui, ó. Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, ou seja, será lançado fora, conforme o que está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme também está estabelecido do outro lado do rolo. Né? E farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio de sua casa. Olha só que a maldição aqui do que está se falando. E a consumirá juntamente com a sua madeira e as suas harpas e as suas pedras, né? E com madeira e suas pedras. Observe aqui, já está falando de madeiro, tá? De adoração profana. E saiu o anjo e falou comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê isto que sai. E eu disse: o que é isto? E ele disse: isto é um efa, ou seja, um pote de farinha que sai. E disse ainda: este é o aspecto deles e de toda a terra. Você está entendendo aqui que é uma linguagem simbólica, né? E eis que foi levado um talento de chumbo, né? E a mulher estava sentada no meio do efa, ou seja, no meio do pote de farinha. Olha só a linguagem. E disse: esta é a impiedade. E ela lançou dentro do efa, ou seja, lançou aquela mulher que simboliza a impiedade dentro de um pote de farinha, tá? E sobre a sua boca um peso de chumbo, aquele talento que foi visto, tá? Linguagem simbólica. E levantei meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres e traziam vento nas suas asas, ou seja, uma linguagem simbólica, as mulheres levariam essa podridão do meio do povo de Israel, tá? Pois as suas asas como a de cegonha. Não existe nenhuma descrição bíblica onde põe um anjo com asas de cegonha, tá? Para dizer exatamente aqui que não estão falando de anjas. Ele levantou o efa, tá? Porque diz que a maldição seria levada sobre toda a face da terra, porque ela foi levada pelo Espírito, tá? Foi tirada pelo Espírito, por isso que diz que o Espírito foi levada por vento. Ali a palavra é ruar, pelo Espírito. O Espírito Santo tirou do meio do povo, tá? Levou o efa do terra e a terra, do céu e da terra, entre o céu e a terra, tá? Então eu disse, o anjo, fala comigo, para onde levas esse efa? Ele disse-me: para lhe edificar uma casa, a maldição que seria edificada uma casa e plantada, tá, na terra de Siná, ou seja, na Babilônia. E estando ela acabada, ela sentará e será posta ali, diante da sua base, ou seja, uma casa fundamentada, baseada para Satanás. Então vocês entendem aqui que o texto não está falando de anjos, nem de anjas, tá? O anjo está lá em cima, ele foi descrito como um anjo, mas você não vai ver nem no texto remoto, nem no texto direto, nenhuma descrição de que ali eram anjas. Tá? E não existe nenhum texto ou contratexto, o versículo que diz que ali são anjas. Porque quem faz uma leitura da Bíblia, que faz a sua interpretação, sabe que quando eu vou apresentar algo da Bíblia e vou ter isso como verdade, eu preciso apresentar um texto que o baseie, que o calce. Tá? Assim como todos os textos que eu coloquei para vocês, ó, esse aqui é assim porque isso aqui diz isso aqui. Tá? A gente chama de ipsis literis, ou seja, eu estou dizendo isto aqui por conta disto aqui, porque a Bíblia ela precisa se calçar, ela calça a si mesma. Tá? Quando eu simplesmente faço uma argumentação e não apresento a base ou o calço daquele texto, é porque é um texto que a gente costuma dizer que só foi dito uma vez ali. Então a sua interpretação ela fica extremamente difícil. Mas nesse texto você vai entender que são linguagens simbólicas. Tá? Porque faz parte de sonhos e de revelações que estavam sendo dadas a Zacarias. Ali não existe anjos ali.
tá? Então é argumentar em cima do nada, é tentar calçar uma verdade em cima de mentiras. E aqui eu estou encerrando essa parte porque eu já dei estrutura, já calcei estrutura para vocês, tá? Então a partir daqui, quem quiser acreditar na mentira, siga os seus caminhos. Nós sabemos que o fim está próximo, né? E muitos serão levados ao inferno, porque a própria palavra diz: muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. E Satanás está fazendo de tudo para arrastar o maior número possível de pessoas ao inferno, né? Então muitos se entregarão ao engano, muitos se deixarão levar pelo engano. As pessoas que não leem Bíblia, elas são facilmente enganadas. Sai um texto numa revista, eu não vou colocar aqui porque não é minha intenção ofender, mas diz que o brasileiro faz parte das pessoas mais mal informadas de toda a Terra, tá? Porque o justo é, se a pessoa me diz uma coisa, eu ir pesquisar, eu ter o meu trabalho de pesquisar para saber se aquela pessoa está dizendo é verdade, tá? Até mesmo que eu apresento a vocês, eu deixo o texto para que vocês pesquisem. Tá no texto, se vocês quiserem voltar lá o vídeo e falar, ó, eu vou dar uma olhada nesse texto analisado, para ver se o que está sendo apresentado condiz com o que está na Bíblia, tá? Porque não adianta somente eu dizer e vocês não precisam comer daquilo que eu estou dizendo. Porque muito do que se dizem por aí não é comida, é vômito, tá? É o pão que o diabo amassou. Não é alimento sólido, como costumam dizer. É alimento satânico, tá? É o pão que Satanás amassou. E muitos estão comendo da imundícia, da prostituição. Não é versículo bíblico, não é aquilo que está dizendo ali, tá? É uma falsa interpretação baseada no único texto, no único versículo, onde eles destrincham conforme é seu bel prazer, não apresentam nenhum calço para aquilo. Então, gente, se desperta tu que dormes, tá? Volto a dizer, me perdoem os inscritos que se sentiram mal com aquilo que eu disse, eu expliquei no começo agora, tá bom? Que eu estou especificando aqui as duas leis, a cerimonial e a lei moral. A cerimonial cumpriu-se em Jesus, ele é o nosso sacrifício, tá? E a lei moral, ela permanece para todo sempre. Essa nós temos que cumprir, é nossa obrigação, tá? Se quisermos voltar para casa. Então, gente, comece a se apegar com o Senhor e analisar tudo o que lhe é dito, tá? Porque não sabemos a constituição dos anjos, não sabemos qual a característica do seu corpo, tá? Não sabemos como é o céu, porque não lembramos como é, tá? O que está no céu pertence somente a Deus, ele não nos deu a conhecer, por isso ele apagou a nossa mente. Então qualquer um que diz o céu assim está mentindo, a verdade não está nele, porque nós esquecemos, não nos foi dado a saber, tá? Os anjos que tentou trazer algo que foi escondido, ocultado, porque também muitos do que foi ensinado pelos anjos não partiu do que se pratica no céu, mas do que do céu foi destruído. Eles ensinaram novamente aquilo que Satanás ensinou, certo? Então, assim, é hora de a gente se atentar para a verdade, tá? Pesquisem sobre Albert Pike, o Destruir a Igreja por Dentro, tá? Pesquisem sobre essas pessoas que se ajuntam entre si para se defender. Elas dizem que um estão debatendo, contradizendo o outro, mas no final estão se defendendo. Eles mesmos dizem que são amigos. Eu vou deixar no texto afixado para vocês observarem, tá? Não caiam mais nesse engodo. Não são cristãos, não estão ensinando Bíblia para você. Estão ensinando a podridão que desejam ensinar para vocês, para que vocês comam aquilo, porque eles já estão condenados, porque falam mal do Espírito Santo, falam contra o Espírito do Senhor, tá? Induzem as pessoas ao erro e ao engano, e estão dizendo que estão falando de Bíblia para você. É hora da gente se despertar, porque não há mais tempo. Observem os sinais todos os dias. O nosso Senhor está próximo. Cabe a você se salvar, tá? Cabe a você buscar a verdade. Então eu quero encerrar esse vídeo curto com vocês, tá? Aqui eu me despeço. Os próximos vídeos já são material novo. Eu não vou estar mais falando sobre, apontando quem quer que seja, porque eu já calcei, né, as bases. A partir daqui eu só apresentar o material e vocês julguem o que lhes parecer melhor, tá? Como eu costumo dizer, considere se inscrever no canal, considere deixar seu like, considere, se isso te for de algum valor, compartilhar, porque muitos estão sendo enganados, tá? E nos cabe a nós evangelizar as pessoas de todas as formas. Às vezes você não tem condições
né, o conhecimento para estar evangelizando, mas eu acredito que Deus deu talento a todos, tá? Só basta você despertar. O meu entendimento é esse, que eu não seja mestre de ninguém, eu não sou mestre de ninguém. O entendimento é que você se desperte para que você comece a ser instrumento do Senhor, tá? Não fique seguindo a mim, mas tenha um conhecimento para que você seja instrumento dos céus, seja o sal da terra, a luz do mundo. Tá? Que despertar em você o interesse pela palavra, para que você observe quão maravilhosa e verdadeira ela é. Tá bom? Então, se você ainda não teve essa condição, né, esse despertamento, então compartilhe, de uma forma de ajudar na evangelização. Tá bom? Então aqui eu deixo meu abraço, a paz do nosso Senhor, todos fiquem bem na sua santa graça, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.